Fala moçada do curso de Astronomia para o OBA, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para vocês, estudantes de ensino fundamental e médio, e também para aqueles que estão se preparando para a OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia. No final da aula, se você tiver alguma dúvida sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver postado por aqui, deixe seus recados que eu respondo sempre que possível. Moçada, outra coisa, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like no vídeo e também de clicar no sininho para receber notificações sobre novas aulas. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Muito bem, moçada do OBA, na aula de hoje, um assunto extremamente importante, telescópios, aula 24 do nosso curso. Muito bem, o que é um telescópio? Simplesmente nossos olhos para o universo. Moçada, olha só, a aula de hoje ela é uma aula que atende às demandas do OBA, questões que caem sobre telescópios, mas deixo bem claro que o curso de telescópios que eu vou apresentar aqui, ele faz uma síntese geral sobre um pouco de história dos telescópios, os modelos de telescópios que nós temos, os telescópios clássicos, quais são as diferenças, os telescópios modernos, o que tem de novo e principalmente os telescópios espaciais. Então é uma noção geral sobre tudo isso, uma vez que o assunto é muito extenso, daria para fazer um curso aqui de graduação, não tenho a menor dúvida, 4 anos sobre telescópios, é muita coisa. Então é uma aula síntese, fazendo um belo resumo daquilo que você precisa saber sobre telescópios para o OBA. Boa aula, aproveite! Muito bem, moçada, então vamos lá, aula 24, telescópios. Primeira coisa, conceitos básicos. O primeiro telescópio foi a luneta criada em 1608 pelo inventor holandês Hans Lippershey. Muita gente acha que foi Galileu, não é verdade, Galileu apenas aprimorou, ou melhor, Galileu apenas apontou para o céu. O Lippershey, o instrumento dele foi utilizado para fins militares. Galileu, como eu disse, fabricou o próprio telescópio, uma luneta, e foi o primeiro homem a apontar para o céu em 1609, fazendo várias descobertas. Moçada, é o tal detalhe, com o telescópio as coisas começam a se clarear um pouco mais na astronomia e, consequentemente, com o seguir dos anos, hoje nós temos aí muitos telescópios apontados para o céu, então as descobertas são incríveis, né? O Galileu, ele não só verificou as crateras da Lua, como também as manchas solares, falaremos disso um pouquinho mais na aula sobre estrelas. Os 4 satélites de Júpiter, que são chamados satélites galileanos, né, que é Io, Europa, Calisto e Ganimedes. E as chamadas orelhas de Saturno, que é os anéis de Saturno. Essa é uma réplicazinha da luneta de Galileu. E aí o grande Isaac Newton, que foi o primeiro a fabricar um telescópio refletor. A luneta de Galileu ela era refratora, ok? Newton já utilizou um espelho. Essa é uma réplica do telescópio utilizado por Isaac Newton. Elementos básicos de um telescópio. Para quem quer entrar no mundo da astronomia básica, essas informações são importantes na hora de comprar um telescópio, ok? A abertura, que é o diâmetro do espelho ou da lente primária, chamada de D. A distância focal, que é a distância da lente ao espelho ao foco, né? A distância da lente ao espelho do foco, chamado de F. E a razão focal, que é a razão entre a distância focal e o diâmetro. Muitas vezes, quando você vai comprar um telescópio, o cara pergunta, você quer o quê? Um F3, um F4, um F5? Isso depende do tipo de objeto que você quer observar, ok? 2 fatores são determinantes no telescópio, a captação de luz e a nitidez. Diâmetros maiores, eles coletam mais luz. A captação de luz ela é proporcional ao quadrado do diâmetro, que seria ali a área da boca do telescópio, da lente. Não significa melhor nitidez, ok? Importante isso. A difração da luz na atmosfera prejudica muito a nitidez. A difração é aquele fato, né? A luz que vem do Sol ela é branca. E aí, quando ela entra na atmosfera, ela ocorre uma refração. Vimos isso lá na parte de ótica. E aí o que acontece? É muito comum a luz branca se dispersar nas 7 cores do arco-íris. Isso está relacionado ao índice de refração do meio. Para cada tipo de luz que compõe a luz branca, o índice de refração ele muda. E isso gera então a chamada dispersão luminosa. Isso vai ser muito importante e um fator complicativo nos telescópios refratores.
Quais são os telescópios clássicos? Nós temos os refratores. Os refratores são compostos de lentes e às vezes são chamados de lunetas. Atualmente eles são mais sofisticados, tá? O lá de Galileu e logo depois alguns telescópios tinham digamos assim, eram muito simplórios. Hoje nós temos telescópios refratores bem mais sofisticados. Ele é constituído de uma lente objetiva, formada por dois elementos de lentes de diferentes tipos de vidro ou cristal, onde empregam-se lentes acromáticas ou apocromáticas, já já eu falo sobre isso. Isso vai melhorar, vai dificultar a dispersão luminosa e que podem ser espaçados entre si em alguns milímetros, que é a parte da frente da luneta, né? É onde você tem ali o diâmetro do espelho principal. E tudo isso vai montado em um tubo. A objetiva cromática ela é composta por duas lentes. A primeira é uma lente biconvexa, vidro menos denso, e a segunda uma lente plano-côncava, vidro de maior densidade. Isso tudo para poder melhorar aí essa dispersão luminosa. Esse tipo de lente, em óptica, na parte de refração, a gente classifica. Qualquer dúvida, dá uma olhadinha lá na aula de óptica. A objetiva apocromática é um sistema de lentes que tem uma melhor correção da aberração cromática. Consiste em 3 lentes combinadas, melhorando a eficiência dos sistemas acromáticos que normalmente usam apenas 2. No fim do tubo colocam-se as oculares, que podem ser fixas ou intercambiáveis, e que se ajustam em tubos deslizantes, ou também chamado de cremalheiras, a fim de se obter melhor foco. Isso ajuda a corrigir a aberração cromática. Vamos falar um pouquinho sobre essa aberração cromática. O que acontece? Quando você tem, por exemplo, a luz incidindo num determinado meio, imagine aqui, tá? A luz vem nesse sentido, e aí bate numa lente de vidro, como essa daqui, por exemplo. O que acontece? Devido ao índice de refração, esse feixe de luz branca que vem incidindo sobre a lente, ocorre uma dispersão. Quando ocorre essa dispersão, verifique o seguinte, ó, essa região aqui onde vai se formar a imagem, ela acaba virando uma mancha luminosa. O ideal na ótica é que esses feixes que saem da lente, eles se cruzem num único ponto. Isso dá uma imagem mais nítida. Então, o que acontece? A gente corrige essa aberração cromática usando as lentes que foram citadas agora há pouco. Ok? Vamos a alguns exemplos já de lentes com correção. Por exemplo, essa é uma junção apocromática. Repare que eu tenho aqui, ó, 1, 2, até 3 lentes associadas. E estas lentes elas fazem uma correção jogando aquele feixe disperso que você viu do lado de cá para um único ponto. Isso dá uma nitidez maior na imagem, ok? Então isso que é a junção dessas lentes aqui é chamado de apocromática. Essa já seria uma junção em acromática. Reparem as lentes que eu utilizo, 2 lentes. Aqui eu tenho uma lente biconvexa e aqui uma lente plano-côncava. Então essas junções recebem o nome de acromática, beleza? Então isso constitui o telescópio refrator. Bom, esse é o esquema de um telescópio então refrator. Observe, aqui nós temos a objetiva, a lente objetiva, e aqui nós temos o foco onde vai ser formada a imagem, e aí nós temos o focalizador onde nós colocamos a lente ocular, que é onde a gente coloca o nosso olho. Então esse é o esquema de um telescópio refrator. As cremalheiras citadas são essas peças que você enxerga aqui, ó. No caso, é muito comum o focador, essas cremalheiras, permitir o deslize, né, direita e esquerda, para você ajustar o foco da sua lente, beleza? Por isso que é chamado de focalizador. Todo esse conjunto, então, constitui o foco do nosso telescópio e onde nós vamos colocar a nossa ocular. Esse é um telescópio refrator do tipo acromático, 150 mm de abertura, da SkyMaster. Aqui na frente nós temos então a nossa lente objetiva e aqui nós temos a nossa ocular. Isso aqui é um buscador, tá? Tipo uma lunetazinha para você buscar, por exemplo, os astros que você vai tentar enxergar. Esse já é um telescópio totalmente mecanizado. Ele tem aqui um contrapeso, evidentemente, tripé de sustentação,
e você está vendo aqui um controle remoto. Normalmente, alguns telescópios você pode acoplar todo um sistema de GPS para poder fazer buscas. E aí nós temos os refletores, ou também chamado de newtonianos. Ele usa um espelho esférico ou parabólico para captar a luz. Os raios, normalmente esse espelho esférico ele é côncavo. Os raios refletidos por esse espelho incidem em um espelho plano inclinado de 45 graus e em seguida ele vai para uma lente ocular posicionado no foco imagem, onde se posiciona o olho do observador, ou seja, a nossa ocular, né? Hoje ele é muito utilizado por amadores, é o preferencial aí dos amadores na astronomia. Esse é o esquema de um telescópio refletor. O que acontece? Aqui no fundo você tem o espelho primário, tá? Ele pode ser parabólico ou esférico, como foi dito no texto. A luz, por exemplo, da estrela, do Sol, seja lá o que você vai observar, entra por aqui. Aqui você tem uma coisa chamada aranha, tem um espaço para esses raios de luz passar. Isso aqui não é totalmente fechado, tá? Apesar de você ver essa figura aqui, ele não é fechado. Claro, a luz tem que entrar. Ela bate no espelho, reflete, passa pelo espelho plano aqui, refletindo novamente, onde ele vai numa lente, e aqui você tem o foco, onde você vai colocar o teu olho, que é, então, a posição da ocular. Esse é um telescópio Skywalker, de 250 milímetros. Eu tenho um desse daí no caso. Também, mesma coisa, nós temos aqui todo um sistema, né, de tripé para suportar todo o peso do telescópio, um contrapeso, e totalmente maquinado. Existem outros modelos, como por exemplo, também são considerados telescópios clássicos, tá? Como o telescópio de Cassegrain, usada na montagem de telescópios refletores e também de radiotelescópios. Consiste de um refletor primário parabólico e de um refletor secundário hiperbólico. A luz ou a radiação eletromagnética ela é refletida pelo espelho primário e interceptada pelo secundário antes de atingir o foco principal. Após ser refletida pelo secundário, a radiação converge para o foco localizado logo após o espelho primário. É usado muito por profissionais. O foco pode ser ajustado de diversas maneiras, dependendo do que se quer ver, apenas modificando-se brevemente as posições dos espelhos primário e secundário. Ele foi inventado pelo francês Guillaume Cassegrain no ano de 1672. Vamos ao esquema então de um Cassegrain. Então, observe, aqui nós temos o seguinte, mais uma vez aqui tem uma aranha que permite a passagem da luz, ela vai entrar por aqui, é muito parecido com o telescópio refletor, né? Aliás, ele é um refletor, só que mais enriquecido, vamos dizer assim. Esse espelho primário aqui, repare, ele é cortado, tá? Uma parte da luz vai bater aqui, a outra parte aqui embaixo, reflete para um segundo espelho, tá? Chamado espelho secundário, que novamente reflete e você pode colocar o seu olho aqui na frente, onde vai estar o ocular. Então, é um telescópio bastante interessante, porque você está olhando diretamente ali pelo tubo, vamos dizer assim, né? Essa é uma foto de um Schmidt Cassegrain. Existem vários modelos desse telescópio. Evolução dos telescópios clássicos. Bom, moçada, aí vem o seguinte, aí, à medida que os anos vão se passando, os telescópios vão evoluindo. Muitos personagens da história, aí nos anos 1700, 1800, aprimoraram seus telescópios, né? Um telescópio bastante interessante foi usado pelo Edmund Halley, aquele amigo do Newton, lembra que eu falei nas aulas anteriores? Ele aprimorou um dos telescópios e ele conseguiu observar o cometa Halley, né? O cometa que leva esse nome em homenagem a ele, em dezembro de 1682. Essa é uma amostra desse telescópio. Repare, bem diferente do que nós utilizamos nos dias de hoje. A partir daqui, os telescópios vão ficando cada vez maiores. Um dos primeiros e importantes que surgiram foi o telescópio de William Herschel, famoso astrônomo que, junto com sua irmã, contribuiu significativamente para a exploração do espaço. Era um instrumento de 12 metros, do tipo refletivo, localizado no observatório da cidade de Slough, perto de Londres. O recorde para o tamanho do telescópio durou 50 anos. As primeiras observações foram feitas em 19 de fevereiro de 1787 e destaca-se algumas descobertas, como por exemplo Urano em 1781, lembrando que até essa data nós só conhecíamos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno, né? Então repare que esse telescópio descobriu Urano.
Também descobriu a nebulosa de Órion, é aí que começa a surgir um pouco esse lance de nebulosas, galáxias. Encelados e Mimas, que são satélites de Saturno, além da radiação infravermelha e parte das galáxias NGC. Essas galáxias NGC é uma classificação que nós temos, falaremos disso na aula de galáxias. Essa é uma imagem da construção do telescópio. Aqui uma imagem do próprio William Herschel e sua irmã, manuseando o telescópio. Outro importante observatório que foi montado foi no Monte Wilson, em Los Angeles, sobre um pico de 1.712 metros de altitude, e ele tem 2,5 metros de diâmetro. Essa é uma foto desse telescópio que ainda está na ativa. Ele foi usado pelo Hubble e os principais feitos são: descobriu que as até então chamadas nebulosas eram na verdade galáxias fora da Via Láctea, ou seja, a partir daí descobre-se que nós temos não só a Via Láctea como galáxia, mas temos muitas outras galáxias. Descobriu diversas galáxias e mostrou que várias delas são semelhantes à Via Láctea. Pesquisou a estrutura das galáxias e a classificá-las pelo formato, como espiral ou elíptica. Então, as primeiras classificações galácticas vêm daí, desse telescópio do Monte Wilson. Em 1929, demonstrou que as galáxias se afastam em grande velocidade e que essa velocidade aumenta com a distância. Analisando o desvio para o vermelho em suas observações, desenvolveu então a chamada teoria de expansão do universo. Vem daí, grande descoberta. A relação entre a velocidade e a distância da Terra é conhecida como lei de Hubble, e a razão entre os dois valores é conhecida como constante de Hubble. Reparei, moçada, que a astronomia começa então a avançar, evoluir significativamente, né? O deslocamento das galáxias serviria como base em 1946 para que George Gamow estabelecesse a teoria do Big Bang. Hubble estudou a luz emitida pelas galáxias distantes, observando que o comprimento de onda em alguns casos era maior do que aquele obtido no laboratório. Esse fenômeno ocorre quando a fonte e o observador se movem. Lembra do efeito Doppler? Falamos lá em ondulatória? Então, ele se aplica também ao espectro eletromagnético. Quando se afastam um do outro, o comprimento de onda visto pelo observador aumenta, diminuindo quando a fonte e o observador se aproximam. Se uma galáxia estiver se aproximando, a luz desloca-se para a cor azul. E se estiver se afastando, a luz se desloca para a cor vermelha. Então, isso é uma importante teoria. Seu nome foi dado ao primeiro telescópio espacial, posto em órbita em 1990, para estudar o espaço sem as distorções causadas pela atmosfera. Falaremos disso daqui a pouco. Então, essas são as principais descobertas feitas pelo Hubble, que usou esse telescópio como uma fonte de observação. Bem interessante. Esse é o observatório do Monte Palomar. Fica em San Diego, na Califórnia, 145 quilômetros a sudoeste do observatório de Monte Wilson, aquele anterior que nós acabamos de ver, na montanha de Palomar. Esse observatório ele contém 3 grandes telescópios. Em novembro de 1949, repare aí, estamos com um pouco mais de 70 anos, as observações científicas começaram. Essas são algumas imagens externas e internas desse observatório extremamente importante. Quais são os principais feitos desse observatório? Este é o limitador dos telescópios clássicos. Lembre-se que nós começamos a falar agora há pouco dessa evolução dos telescópios clássicos, né? Claro que nós já temos telescópios bastante profissionais, mas situados na Terra e muitas vezes trabalhando no visível. Tá? As aberturas máximas de 5 metros, o problema é o seguinte, moçada, um telescópio com essa dimensão, o espelho já fica muito pesado. E não se esqueça que esse espelho ele é feito de um vidro. E então esse peso muitas vezes deforma o vidro. Então começa a haver distorções, deformações que a gente não tem muito interesse. Então é muito comum você não encontrar telescópios clássicos com abertura maior do que 5 metros. Esse é o limitador, diríamos assim. Ele está colocado nas montanhas para diminuir a turbulência da atmosfera e os efeitos das luzes das cidades. Não melhora a nitidez, mas permite observar objetos bem mais fracos, devido à grande área de captação de luz. E a partir daqui, nós vamos ter os chamados telescópios modernos. Vai mudar muita coisa no telescópio. Vamos entender isso daí. Telescópios modernos. Com a evolução tecnológica, os telescópios também evoluíram. Uma coisa extremamente importante a partir daqui, moçada, é que a gente vai usar também muito computador. Então, assim, muda-se bastante
o conceito de telescópio, vamos dizer assim, em relação, né, aos telescópios clássicos. Basicamente, dois tipos constituem os telescópios modernos: os telescópios de ótica ativa e adaptativa e os telescópios espaciais. Então a coisa funciona assim: esses telescópios de ótica ativa e adaptativa, eles são instalados aqui na Terra ainda. Temos os efeitos da atmosfera e também das luzes da cidade. É claro que muitas vezes você instala isso em montes longe das cidades. E depois os telescópios espaciais, mas são duas novas classes, repare isso daí. A óptica ativa é uma tecnologia empregada em telescópios refletores, cujo objetivo é corrigir as pequenas deformações causadas no espelho primário pela força da gravidade. Como eu te disse agora há pouco, o peso do vidro, muitas vezes ele distorce o vidro e aí altera significativamente a imagem. Também efeitos da temperatura e perturbações mecânicas. Trata dos efeitos que emergem do comportamento elástico dos sólidos. Permite aumentar o diâmetro dos espelhos primários e, com isso, a área de luz coletada pelo telescópio, que é, como eu disse agora há pouco, um dos grandes e mais importantes características dos telescópios, né, que é a captação de luz. Para isso, você precisa de área maior. Moçada, essa é uma engrenagem extremamente complexa. Repare aí que nós temos aqui embaixo alguns atuadores, são chamados assim, e esses atuadores eles têm uma oscilação bem discreta. Aqui nós teríamos o espelho principal e esses atuadores, eles, vamos dizer assim, de certa forma, eles equilibram o peso desse vidro para que essa distorção devido à força gravitacional ela seja, digamos assim, eliminada. Então nós temos aqui, olha, uma série de elementos importantes, né? Você tem a luz que chega, bate no espelho, os atuadores que corrigem o tempo todo esse espelho. Aí a luz reflete para um outro espelho, que reflete para um terceiro espelho e que vai finalmente para a ocular. E aí você tem vários elementos, né? Sensor de frente de ondas, você tem um computador que vai ajudar, então é um telescópio, digamos assim, bastante complexo. Evidentemente que aqui não temos como fazer uma aula mais específica sobre isso, né? É só para você ter uma noção sobre essa montagem, esse tipo de telescópio. Você tem um diafragma de funcionamento da óptica ativa. Note os atuadores que deformam o espelho primário e ajustam o secundário. Moçada, muitas vezes o ajuste desses atuadores no espelho é da ordem de milímetros, tá? Muitas vezes menor que um fio de cabelo. Essa é uma imagem real desses atuadores, né? Aqui do lado esquerdo você tem esquematicamente e aqui você tem esses atuadores na realidade. Detalhe importante, olha aí, ó, precisão dos atuadores, 1/10.000 da espessura de um fio de cabelo. Então, repare que é bem preciso e bastante interessante. O lado inferior do espelho primário de um telescópio apresentando os atuadores usados na ótica ativa. Quais são as características e vantagens dos telescópios de ótica ativa e adaptativa? Espelhos finos, em média de 20 cm de espessura, mais leves e flexíveis, parecem lentes de contato, podem ser em forma hexagonal. Apesar de caros, são mais baratos que telescópios espaciais. O Southern African Laser Telescope tem 11 metros de diâmetro, por exemplo. A óptica ativa garante que um espelho primário do telescópio mantenha sempre uma forma perfeita. Como eu disse, os atuadores têm essa função de corrigir, vamos dizer assim, o grande espelho o tempo todo, né, com aquela precisão que vocês viram de 1/10.000 da espessura de um fio de cabelo. Então, praticamente você elimina o problema do peso. A óptica adaptativa corrige as distorções das ondas causadas por efeitos atmosféricos com grande precisão. É mais ou menos parecido com aquilo que eu disse agora há pouco lá no telescópio refrator, né? A atmosfera ela dispersa bastante a luz, então a óptica adaptativa tem a função de fazer essas correções. Você não usa mais aquelas lentes como eu citei lá naquele slide anterior. A turbulência atmosférica faz com que as estrelas cintilem de um modo que encanta os poetas, mas frustra os astrônomos. Assim, sofisticados espelhos deformáveis controlados por computador
corrigem em tempo real a distorção causada pela turbulência atmosférica, tornando as imagens obtidas quase tão nítidas como se tivessem sido observadas no espaço. Está aí uma foto de Netuno com ótica ativa e sem ótica ativa, vista no visível. À direita no visível e à esquerda num telescópio com ótica adaptativa. Repare a diferença. Sabe o que acontece então com os telescópios modernos? De maneira simplificada, a coisa funciona da seguinte maneira: a gente vai tirar a ocular e, em vez da ocular, nós vamos colocar um espectógrafo, um computador, que vai nos dar uma imagem, né, na forma do que nós chamamos na física de espectógrafo, que é uma imagem parecida com isso. Moçada, quando você olha para uma estrela, dá para você perceber a cor dela. Muitas vezes a cor da estrela nos informa o tipo de elemento químico que ela tem. Isso é um assunto que a gente estuda numa outra parte da física, provavelmente mais para frente falarei sobre isso. Mas, por exemplo, é um código de barras. Repare essa figura. Isso é um formato de um espectro estelar, esse que você está vendo aqui. E aí acontece o seguinte, de uma maneira bem simples para você entender, a coisa funciona assim, ó. Se você pega um telescópio no visível e olha para um astro qualquer, planeta, estrela, uma galáxia que seja, você vai ter uma bela imagem, linda, maravilhosa. Você está olhando no visível. Só que a quantidade de informações ali ela é mínima. Quando eu olho um objeto qualquer, dos que eu citei agora há pouco, por um telescópio moderno, em que no lugar do ocular eu tenho um espectógrafo, eu vejo essa imagem como você está vendo aqui, ou aqui, por exemplo. E aí eu te digo o seguinte, a quantidade de informações sobre o objeto que eu estou olhando é muito, mas muito, muito maior do que olhar no visível. Então, para a ciência, essa imagem que você está vendo aqui, ela é muito mais rica em informações do que um telescópio que enxerga no visível. Aí eu tenho informações de temperatura, de cor, densidade, uma série de valores importantes que os astros apresentam e que são observados a partir desses espectógrafos, vamos dizer assim. Lembre-se do espectro eletromagnético. Daqui a pouco nós vamos ter também telescópios enxergando em vários tipos de frequência e também de comprimentos de onda, obviamente. Mas esse é o formato de imagem que a gente enxerga nos telescópios modernos, beleza? Uma vez que as estrelas apropriadas nem sempre se encontram disponíveis no céu noturno, os astrônomos criam estrelas artificiais com auxílio de um poderoso raio laser apontado para a atmosfera superior. Quem já teve a oportunidade de passar aí alguns telescópios instalados em montes, principalmente no Chile, já deve ter visto essa situação bastante interessante. Eles têm um guia, né? Aí, por exemplo, você tem um observatório, repare o laser. Então você usa o mapa, evidentemente, um GPS, né? E aí você quer focalizar uma determinada estrela, só que ela não está no céu. Então você, com o apoio de um laser, consegue focalizar o telescópio para poder enxergar aquele objeto. Graças a essas estrelas guia laser, vamos dizer assim, quase todo o céu pode ser observado utilizando essa técnica bastante interessante. Bom, e o Brasil? Quais são os telescópios modernos que o Brasil tem parceria? Alguns. Nós temos o Observatório Gemini, consiste de 2 telescópios gêmeos com espelhos primários de 8 metros de diâmetro, operam no óptico e também no infravermelho, estão localizados nos 2 melhores sítios astronômicos do planeta. Um está na Cordilheira dos Andes, a uma altitude de 2.700 metros, não preciso nem dizer que nessa altitude o efeito atmosférico e também a luminosidade das grandes cidades é praticamente nula, né? O efeito atmosférico bem reduzido. O outro está no Havaí, no hemisfério norte, a uma altitude de 4.200 metros. Juntos, os 2 telescópios podem observar o céu inteiro. Outro que o Brasil também tem parceria é o Gigante de Magalhães, chamado GMT. Ele usa 7 dos maiores espelhos ópticos já feitos para formar um único telescópio de 25,4 metros de diâmetro, produzidos na Universidade de Arizona. O telescópio gigante está localizado no Observatório Las Campanas, nos Andes chilenos. Esse telescópio tem uma participação de cientistas do IAG, da USP, ok? Brasileiros aí que ajudaram a trabalhar na óptica adaptativa. O cara foi meu professor no IAG na USP. Concepção artística do GMT e local de instalação nos Andes chilenos.
Ele será o maior telescópio dos dias atuais, com fotos tiradas do nosso universo e que irão ser mais nítidas do que as fotos de outros telescópios existentes na Terra. O GMT permitirá aos astrônomos sondar a formação de estrelas e galáxias logo após o Big Bang, para medir as massas dos buracos negros e para descobrir e caracterizar planetas ao redor de outras estrelas. E aí, moçada, vem os chamados radiotelescópios. Esses radiotelescópios, lembra do espectro eletromagnético? Então, eles enxergam em ondas de rádio. Extremamente importante, esse tipo de telescópio ajudou muito a astronomia nos últimos anos e tem ajudado até hoje, obviamente. Em 1931, Carl Jansky descobriu que a Via Láctea emitia em ondas de rádio. Algumas estruturas astronômicas, como galáxias distantes ou quasares, estrelas, pulsares e buracos negros, produzem radiação em radiofrequência e são, portanto, observáveis na região do rádio, do espectro eletromagnético. Constatando com um telescópio óptico, que produz imagens a partir da luz visível, um radiotelescópio observa em ondas de rádio emitidas por fontes de rádio, normalmente através de uma ou de um conjunto de antenas parabólicas de grandes dimensões. Essas antenas funcionam como grandes espelhos, olhos, para as ondas de rádio, não visíveis ao olho nu. Esse é um grande complexo que está no Chile, que é o Observatório ALMA, formado aí, se não me engano, já são 68 radiotelescópios, eles trabalham em conjunto. Mágico, existe um documentário sobre esse ALMA no Chile, vale a pena ver. Tá? O sincronismo desses radiotelescópios é muito interessante. Algumas imagens do ALMA. Esses são discos protoplanetários observados. Detalhe, tá, moçada? A imagem vem naquele espectrógrafo que vocês viram agora há pouco, tá? A partir das informações do espectrógrafo, a gente constitui imagens como você está vendo aí. Muitas vezes, claro, fiéis ao que o astro emite, vamos dizer assim. Essas também são algumas imagens em várias frequências, né? Andrômeda em vários comprimentos de onda, ondas de rádio, à esquerda, como você está vendo, radiotelescópio. No infravermelho, já um pouco de telescópio aí moderno. No visível, em ultravioleta e raio-x. Essas duas da direita são vistas por telescópios espaciais. E aí, moçada, vem os telescópios espaciais, a última parte dessa aula. Não preciso nem dizer que são caríssimos, mas com duas vantagens enormes em relação aos telescópios instalados na Terra. Quais são as vantagens? Maior nitidez de imagens, claro, e enxerga uma maior gama do espectro eletromagnético. Vimos na aula de espectro eletromagnético que muitas das radiações daquele espectro não entram na atmosfera terrestre. Então, o que acontece? A gente consegue colocar no espaço telescópios que enxergam em outras frequências que não chegam até a Terra. Isso tem uma vantagem enorme, como veremos daqui a pouco. Algumas radiações eletromagnéticas, diferentes da luz visível, passam pela atmosfera com faixas oscilantes, como ondas de rádio e infravermelho. Gente, olha só, presta atenção. As ondas de rádio, como nós vimos lá na aula de espectro eletromagnético, boa parte dela passa pela atmosfera. O infravermelho é uma parte apenas, não todo ele. E, claro, a luz visível. Então, os telescópios instalados na Terra são telescópios que enxergam nessas frequências. Os telescópios espaciais, eles vão enxergar em outras frequências. Lembrando mais uma vez aí do espectro eletromagnético, tá? Qualquer coisa volta lá na aula, uma faixa rapidinha aí. Ondas de rádio e infravermelho têm faixas absorvidas e faixas que chegam até a superfície. Ultravioleta é absorvido pela camada de ozônio, raios-x são absorvidos pela alta atmosfera entre 80 a 100 km de altitude, raios gama são absorvidos pela baixa atmosfera de 20 a 40 km. Problemas para esse tipo de telescópio. Viagens espaciais são caras e não tem como consertar em caso de defeito. Observe um detalhe interessante, moçada. O robô com apenas 2,5 metros de diâmetro tem 10 vezes mais nitidez do que o do Monte Palomar, que tinha 5 metros, lembra? Então, essas são as vantagens, né, do telescópio espacial. Bom, moçada, temos muitos telescópios no espaço hoje em dia. Eu vou destacar apenas alguns aqui dos mais importantes. Um deles é o Chandra da NASA, que enxerga em raio-x. Ele foi lançado em julho de 99 pelo ônibus espacial Columbia
e é uma homenagem ao físico indiano, o Chandrasekhar. Ele orbita aí aproximadamente 105 mil quilômetros, é a órbita dele em torno da Terra. Essa é uma imagem desse telescópio, e essa é uma imagem feita por ele, né? Da nebulosa do Caranguejo, isso em raio-x. Essas são algumas imagens feitas pelo Chandra no 20º aniversário. Dá uma lidinha aí depois para vocês identificarem os objetos. Eu não vou fazer isso por uma questão de tempo, senão a aula fica muito extensa. Outro telescópio importante é o Spitzer da NASA. Ele enxerga em radiação infravermelha, aquela parte do infravermelho que não chega na Terra, e permite observar estrelas em formação e centro de galáxias. Também observa a formação de novos sistemas solares. Essa é uma representação artística dele. E essas já são imagens, né, desse telescópio. Aí nós temos um sistema planetário com 7 exoplanetas. E um detalhe interessante, esse telescópio descobriu um tipo de estrela chamada de anã marrom. Só ele pode enxergá-las. Bem interessante, falaremos disso em estrelas. Outro telescópio espacial é o Herschel da ESA. Bem interessante, homenagem lá ao nosso Herschel, né? É um projeto da Agência Espacial Europeia, ESA. Ele foi lançado em maio de 2009. O objetivo de estudar a origem e evolução das estrelas e galáxias para auxiliar a compreensão da formação do universo como o conhecemos. Foi o primeiro observatório a cobrir o espectro eletromagnético da faixa que vai do infravermelho distante até ondas com comprimento de submilímetros, possibilitando o estudo de poeira estelar e regiões geladas do cosmos, tanto próximas quanto distantes. Essa é uma concepção artística dele. Os detectores nesses instrumentos são resfriados a temperaturas próximas do zero absoluto por um sofisticado sistema criogênico. Isso pois o próprio material do telescópio emite no infravermelho. Ele está posicionado a 1,5 milhões de quilômetros da Terra, para que não houvesse interferência do calor emitido pela Terra e pelo Sol em seus instrumentos. Em março de 2013, o telescópio Herschel encerrou suas atividades devido à evaporação dos 2,3 mil litros de hélio utilizados no resfriamento de seus instrumentos. Essa é uma imagem do Herschel. Tá? Ele pode ver aí através de nuvens de poeiras liberadas por estrelas à beira da morte. E aí o xodó da astronomia, o grande telescópio espacial Hubble. Ele orbita a Terra a 560 km acima do nível do mar, faz uma revolução completa em torno da Terra a cada 100 minutos. Seu lançamento foi realizado em abril de 90 pelo ônibus espacial. É uma parceria da NASA com a ESA, que é a Agência Espacial Europeia, e tem uma resolução óptica melhor do que 0,1 segundo de arco. Ele enxerga no visível e também no ultravioleta. Algumas imagens do Hubble. Tá aí, essas são imagens da constelação de Carina. Mais algumas imagens do Hubble. Esses são os pilares da criação. Essa imagem é uma imagem mais ou menos aí da década de 90, depois que corrigiram as lentes do telescópio. Tem uma imagem desses pilares da criação bem mais recente, feita há poucos anos, onde ele fez mais para o infravermelho, aí está mais do visível, e ele capta muito mais detalhes dessa imagem. Eu não coloquei ela aí, mas é impressionante a imagem. Essa nebulosa da borboleta foi feita em 2009. Ele utilizou uma nova câmera chamada câmera de campo profundo. Ela está localizada a 3.800 anos-luz de distância na constelação do Escorpião. Aí nós temos a sonda Kepler. A sonda Kepler foi uma sonda feita para poder enxergar planetas. Tá? Observatório espacial projetado pela NASA que procurou por planetas, ou seja, exoplanetas, fora do sistema solar, por 9 anos e meio. Também já foi tirada já de circulação. Tá? Ela foi lançada em março de 2009. A sonda observou as 100 mil estrelas mais brilhantes do céu, a fim de detectar alguma ocultação periódica de uma estrela por um de seus planetas. Ao todo, a Kepler foi responsável pela descoberta de 2.720 exoplanetas, alguns bem próximos, bem parecidos com a Terra. Em 30 de outubro de 2018, a NASA anunciou a aposentadoria da sonda devido ao seu esgotamento do sistema de controle de reação, e a missão foi considerada encerrada. Essas são imagens artísticas de um sistema planetário descoberto pela sonda.
Tá aí, o primeiro sistema exoplanetário está localizado na estrela K2239, que foi caracterizada como uma M3V, classe de anã vermelha. Localizado na constelação do Sextante, a 50 parsecs do Sol, 160 anos-luz aí, e possuidor de um pequeno sistema de 3 exoplanetas rochosos de tamanho similar à Terra que orbitam a estrela. Aí o satélite TESS, que é da ESA, se não me engano, ele foi lançado para substituir o Kepler, foi lançado em 2018. O satélite deve seguir o legado do telescópio Kepler. O TESS foi projetado para localizar os exoplanetas, fazendo buscas por trânsitos, quedas na luz das estrelas, que ocorrem periodicamente quando a órbita de um planeta o leva para a frente da estrela hospedeira. Essa é uma confecção artística dele. E essa já é uma imagem captada por ele. Ele é chamado de o caçador de planetas, né? Ele fez sua terceira descoberta desde que começou a missão em abril de 2018. E aí, o futuro, que é o famoso James Webb, que está para ser lançado, teve alguns atrasos, mas está para ser lançado. Ele vai ser um telescópio que muita gente acredita que vai substituir o Hubble. O espelho dele é formado por espelhos hexagonais acoplados um ao outro. Esse é o espectrógrafo dele e os espelhos. O James Webb Space Telescope, ou WJST, NASA. Objetivo: captar a radiação infravermelha além do visível. O telescópio deverá observar a formação das primeiras galáxias e estrelas. Ou seja, ele vai observar aí o universo profundo, né? Lá perto do início da formação do Big Bang. Estudar a evolução das galáxias, ver a produção dos elementos químicos e ver os processos de formação das estrelas e planetas. Substituir parcialmente as funções do Hubble, terá um espelho primário maior, com um diâmetro de 2,5 vezes maior, e uma área de captação de luz 6 vezes maior. O telescópio levará cerca de 3 meses para atingir a sua órbita final. O ponto de Lagrange, que é onde ele vai colocar, L2, além da órbita da Lua. O que é esse ponto de Lagrange? Lembra da gravitação, né, moçada? A gravitação, você tem, por exemplo, a atração de um objeto pela Terra, a Terra puxa. Se você colocar um objeto entre a Terra e a Lua, ele tem a atração gravitacional da Terra e a atração gravitacional da Lua. Existe um ponto entre a Terra e a Lua em que as duas forças se anulam. Esse ponto é chamado ponto de Lagrange. Esse camarada descobriu que nós temos 4 pontos chamados de pontos de Lagrange, né? Se você considerar a Terra, o Sol e a Lua. São pontos onde um corpo ficaria em equilíbrio devido à ação dessas forças. Então, o James Webb ele vai ser colocado na L2, ponto de Lagrange 2. Após consecutivos atrasos, o lançamento está previsto para março de 2021, mas já vai atrasar de novo, se não me engano, tá? Tá aí, ó, para você entender bem onde vai estar a órbita dele, você tem lá o Sol, a Terra e a Lua. Ele vai estar no L2, que é o ponto de Lagrange. Muito bem, moçada, com isso fechamos essa aula de telescópios. Como eu disse na introdução, aqui foi apenas uma apresentação, digamos assim, simplória da evolução dos telescópios ao longo dos séculos, ao ponto onde chegamos. Existem muitos outros telescópios que não foram citados aqui por uma questão de tempo, obviamente. Existem muitos outros dados informativos sobre telescópios que também não vieram, lógico. Muitas das questões que eu coloquei aí, o Oba-Cobra tem vários exercícios, nós vamos resolver alguns deles, sobre telescópios. Essa aula é o suficiente para você resolver as questões do Oba, beleza? Com isso, fechamos então a aula de telescópios. Espero que tenha gostado. Grande abraço, até a próxima.